Fala aí, gente! Meu nome é Carol, eu sou professora de Física e Ciências, trabalho com pesquisa na área de ensino e história das ciências e da matemática, e eu tô aqui para prosseguir aquela série de vídeos de review do anime Rikei ga Koi. E hoje eu quero falar um pouco dos episódios 3 e 4. O episódio 3, ele começa apresentando mais um novo personagem muito interessante, o Kousuke, o nome completo é Inukai Kousuke, e ele se mostra um cara mais descolado, era do time de futebol e tudo mais, e do último ano da graduação, assim como a Kanade. Não demora muito pra gente descobrir que, na verdade, ele é um otaku viciado naqueles jogos de simular encontros, que eu vou chamar a partir de agora de Date Sims. E ele também é amigo de infância da Ibarada Ena. E, coitada, ela judiava bastante dele. Ele aparece quando o Yukimura e a Rimuru estavam discutindo sobre a possibilidade da paixão e tudo mais, e eles não se importam nem um pouco com o fato do novo personagem ser um otaku viciado em jogos de encontro, nem mesmo por a grande paixão que ele fala que tem ser por uma personagem de jogos. Ao contrário, na verdade, o Yukimura até compara isso com pessoas que se apaixonam por artistas e coisas do tipo e fala que é algo normal. A única coisa é que eles ficam meio obcecados em saber por que ele já se apaixonou, como ele sabia que se apaixonou, quais grandezas quantitativas ele poderia usar aí no meio. Tudo isso, obviamente, para ajudar na pesquisa deles. Quando ele fala dos valores gastos em dinheiro com a paixão dele e das noites que ele dormiu com essa paixão, a Rimuru começa a comparar os valores que ela gastou com o Yukimura e as noites que ela dormiu com o Yukimura, ou não dormiu, e ela fala, realmente, talvez eu não esteja apaixonado por você, o que faz com que o Yukimura tenha uma resposta bastante emotiva e fale, Kousuke, seu amor aí é excessivo, então a gente não pode considerar ele como sendo algo racional para nossa pesquisa. Do meu ponto de vista, de alguém que teve contato com estudos quantitativos e quali-quantitativos do comportamento humano, eles têm umas falhas bem grotescas aí no meio. Porque eles não consideram o tempo de interação que o Kousuke supostamente teve com a amada dele. O Kousuke, ele fala que ele estava apaixonado há 2 anos, e ele está com essa moça supostamente há 2 anos, e ele meio que mora com ela, então é meio óbvio que ele gastaria valores mais altos e passaria mais noites com elas. E também não consideraram a reciprocidade do sentimento, porque para ele fazer isso com a garota, o sentimento dele é recíproco, sendo que a Rimuru tem supostamente um amor ainda não correspondido pelo nosso protagonista, o Yukimura. O que eu quero dizer com tudo isso é que eles falham bastante em controlar as variáveis de pesquisa com humanos. E, na verdade, eu não tô nem criticando eles por isso, porque o anime dá a entender que eles são de exatas e não de biológicas, e muito menos sociais, e os tipos de pesquisa que você faz aí é bem diferente. Meus colegas da física ou da engenharia não sabem fazer controle de pesquisa com humanos. Mas essa falha de controle é o que dá um toque cômico pro mangá, então dá pra gente falar sobre isso. A única coisa é que é delicado a gente pensar que a ciência é feita dessa forma. Enfim, voltando pro anime, a gente começa então a ter uma cena de a Rimuru conversando com a Kanade sobre a infância dela, sobre ela ter já conhecido um garoto que sofria bullying, assim como ela, por ser meio esquisitão, meio voltado para ciências, e que esse garoto fez ela mudar, porque ela era uma pessoa muito mais sombria, e isso fez ela se interessar e querer seguir para ciências. Na imagem, tem imagens do flashback dela, e nessas imagens a gente reconhece que claramente o garoto que ela tá falando é o Yukimura. Só que ela não se dá conta disso. Até que o Yukimura, que tava ouvindo a conversa lá no fundo da sala, fala: eu morava nessa cidade aí, se eu tivesse conhecido esse garoto, eu ia ser muito melhor que ele. E aí a Kanade que fala: mas é claro que esse garoto era você, ô seu idiota.
E o resto do episódio 3 é destinado pra eles, pra Kanade, no caso, sugerir que os dois deveriam ir no encontro. E com base nisso, eles ficam planejando como seria o encontro ideal. Para isso, cada um fala das experiências com encontros, menos o casal de protagonistas, porque eles não têm experiência nenhuma. A Kanade, ela lembra e fica completamente envergonhada da paixão na adolescência dela, que era pelo professor, e o Kousuke começa a dar sugestões baseadas em experiências que ele teve nos simuladores de encontros. E a Ibarada também dá algumas sugestões com base em romances de boys love, BL no caso. Pra quem não sabe, é romance entre caras. E eles decidem então, com base nessas experiências, ir num parque de diversões, começam a calcular a menor distância possível, se divertem com isso e vão fazendo os preparativos para esse encontro, com o episódio terminando numa cena bem romântica e bonitinha. Então a gente chega no episódio 4, que é destinado para esse encontro deles que eles planejaram com tanto cuidado. No começo, eles estão indo de jaleco para o encontro. E eu já falei o que eu penso sobre os de jaleco. Só que a Kanade, que tem alguém tem um bom senso ali, pede pros dois irem comprar roupas normais e tirarem aquele jaleco, porque não é pra eles irem pro encontro daquele jeito. O Yukimura, ele fica bravo porque ele considera aquilo um desperdício de tempo para os experimentos que ele deveria fazer com a Romuro durante o encontro. Mas ele se acalma quando vê ela pronta e toda bonitinha. Antes do encontro, eles fizeram um roteiro bem completo e prepararam aparatos, o relógio para medir batimento cardíaco, um termômetro para medir temperatura e um aplicativo com contador, com vários contadores, para eles irem falando, apertarem o botão quando eles se sentirem de certa forma. E não só isso, mas a Kanade e o Kousuke acompanham os dois e vão anotando o que aconteceu a cada momento para poder dizer o que pode ter provocado uma alteração nos batimentos ou um marcador do que eles estavam pensando e coisa do tipo. É bem interessante que eles pensaram direitinho aí, do ponto de vista científico, realmente tinha que ter todo esse controle. Mas ainda falta controle na questão de será que é só a Romuro que faria essas alterações no Yukimura ou poderia ser qualquer pessoa? E por aí vai. Enfim, aí começa o encontro bizarro deles. A Romuro primeiro vai comprar sapatos e os dois se divertem pra caramba, tentando criar uma fórmula pra dizer qual que é o melhor sapato possível. No parque de diversões, eles vão calcular a velocidade do carrossel, vão calcular qual a altura o carrinho de montanha-russa tem que descer para poder ir pro looping. Eles não admitem que estão com medo na casa mal assombrada, nem na roda gigante, falando que, não, isso é totalmente anticientífico e não sei o quê. E bem, é engraçado que aqui, de novo, eles estão de jaleco. E eu até voltei o episódio para ver desde quando eles estavam usando o jaleco. Acho que é realmente interessante que algo que esse anime traz sobre como o jaleco traz toda a questão do status social entre os cientistas, mesmo ele não sendo necessário para vários tipos de pesquisa, tipo esse que eles estão fazendo agora. Dá vontade de eu fazer um vídeo à parte falando só sobre o uso do jaleco, mas aí eu deixo pra vocês decidirem. Se alguém comentar, eu faço.
A parte que eu acho mais interessante do episódio é que depois que o Kimura fica nervoso quando deveria segurar a mão da Romuro, e ele pede pra cancelar o encontro, e quando ela vai embora, um cara desses mal intencionados tenta dar em cima dela, ela tenta negar, ela explica bem até demais os motivos dela não querer de jeito nenhum sair com ele, mas ele continua insistindo, como todo cara chato, e aí o Yukimura aparece e joga literalmente na cara dele os motivos pelos quais ele não é apto a sair com a Romuro. Mas não é nem isso que eu achei mais interessante. O que eu achei mais interessante foi a Kanade e o Kosuke aparecerem anotando tudo aquilo que havia acontecido no caderninho, e eles se mostram completamente interessados naquilo que eles estavam observando até então. Quer dizer, mesmo os dois que são mais normaizinhos e talvez aparentem ser mais desligados das ciências, eles mostram que tem bastante interesse daquilo, eles estão cativados, eles estão interessados naquela pesquisa, mesmo que minutos atrás eles estivessem bastante relutantes em relação a essa pesquisa. Eu acho que esse anime ele traz muito a acrescentar. Se vocês tiverem um tempinho aí, dão uma chance. Digam aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. É isso aí, obrigado, beijão!